Oi, gente, tudo bem? Vim aqui embalar essa peça que eu peguei de encomenda lá na minha loja do Elo7. É um porta-fraldas, é uma peça muito útil para a mãe que está gestante ou que tem bebê que ainda usa fraldas. Aqui a gente encaixa a fralda, aqui coloca o pacotinho de lenço umedecido, por isso que tem essa abertura aqui. Para passar o lenço aqui, você coloca o lenço e aí ele encaixa a tampa bem nessa abertura. Então a mãe não precisa ficar tirando o pacote toda vez que precisar trocar o bebê quando está fora de casa, porque aí é só levantar a tampa e consegue tirar o lenço e depois fecha de novo. E aqui a mãe pode colocar pomada, pode colocar um termômetro, né? Quando a criança está doentinha e precisa sair para ir no médico em algum lugar e precisa que o termômetro esteja junto, então pode colocar aqui também. E aí eu peguei essa encomenda e agora eu vou fazer com vocês a embalagem, tá? Eu vou embalar ela aqui. Mas antes de embalar, gente, eu tenho um pouquinho de talco aqui, que eu comprei já faz bastante tempo, porque antes eu fazia muita peça para bebê, né? Então eu acabei comprando esse daqui para deixar aqui, para fazer a apresentação de produto e para também colocar um cheirinho de bebê nas peças. Vou passar um pouquinho de talco agora. Eu coloco só um pouquinho aqui na minha mão. Esparramo assim e passo aqui sobre a peça. Ai, que delícia, gente. Cheirinho de bebê mesmo. Que aí a hora que a gente colocar no pacote, né, no saquinho, e ele vai ficar fechado, então ele vai manter esse cheiro. A hora que a mãe abrir, ela vai sentir o cheirinho de bebê. E isso fica marcado, né, no coração da mãe. E aí faz ela lembrar sempre do nosso produto também. É o jeito de fazer com que o nosso produto seja lembrado pela cliente. Apesar de que a pessoa que vai receber esse produto não é a mesma pessoa que me encomendou. Foi uma moça que encomendou e ela vai dar de presente para uma amiga dela. E o nome da criança, tá vendo, gente? Eu bordei na máquina, tá? Fiz um aplique, bordei na máquina, mas poderia ser bordado à mão ou pintado também. E o aplique também poderia ser bordado à mão. Mas como eu tenho a máquina que faz esse serviço, né? Então eu resolvi fazer na máquina mesmo, porque aí a gente adianta o nosso trabalho. E a pessoa que me encomendou essa peça vai dar de presente pra amiga dela. Achei um saquinho maior, gente, que bom. Graças a Deus. Esse aqui vai dar. E esse porta-fralda, gente, vai lá pro Rio de Janeiro. Vamos embrulhar ele bem. Eu falei pra moça que me encomendou, que é a Elisa, que eu ia mandar a embalagem já pra ela colocar como presente. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou embalar pra ela. Vou deixar ela embaladinho. Bem bonitinho. Se por acaso ela quiser conferir, né, abrir pra conferir como ficou por dentro, apesar que eu vou mandar fotos pra ela, mas aí ela pode abrir. Só que aí tem como ela pôr de novo, né, o porta-fraldas na embalagem. E aí eu falei pra ela que eu já ia mandar com a embalagem, porque aí como ela vai dar de presente, né, gente, talvez não dê tempo quando chegar lá, talvez não dê tempo de ela ter que ir atrás de embalagem. Então tudo isso também na hora da gente entregar nosso produto tem que ser pensado, né? E aí eu resolvi fazer a embalagem pra ela, fiz uma embalagem com... Gente, escrevi uma cartinha pra ela, ó, pra mãe da bebê, e coloquei aqui o meu contato com o WhatsApp, né, e o logo da loja, né? Se por acaso ela se interessar em entrar lá pra ver, e quiser fazer alguma encomenda, né, ou comprar alguma peça que eu já tenha lá a pronta entrega, tá aqui tanto o contato da loja quanto do WhatsApp. Bom, agora eu fechei, antes que perca o cheiro, né, vou colocar aqui de novo. Vocês aí também são assim atrapalhados na hora de embalar o produto? Tirar o ar, né, porque fica melhor depois. Aqui eu vou só fazer, sabe o que? Colocar no adesivo. Vou colocar assim. Pronto, porque aí se ela quiser abrir pra conferir como tá por dentro, ela vai conseguir abrir. Aí eu posso colocar de volta no lugar com facilidade. Gente, eu fiz esse saquinho aqui, olha, pra ela levar como presente, né? É simples. Acho que é filó que chama, tem outro nome, mas agora eu não lembro. Nossa, ficou curto, eu deveria ter feito um pouquinho mais longo. Mas vai ter que ficar assim mesmo agora. Minha intenção era amarrar aqui e ele ficar mais... Vai ter que ficar assim mesmo. Eu vou amarrar. Esse tecido aqui, né? Eu acho que é um tecido. Ele não é caro não, viu, gente? Ó, tá vendo como que dá uma embalagem até bonita? O seu produto vai ficar à mostra. Mas vai ficar bonito, olha, tá vendo? Não vai ser uma embalagem assim, que fique feia. O seu produto vai ficar à mostra, mas a embalagem não fica feia, tá? Ela fica bonita, olha. E é simples. Até que deveria ter sido maior, né? Se eu fizesse maior, eu fiz aqui com 40 centímetros. Se eu tivesse feito com 50, talvez teria ficado maior. Mas o que vale é a intenção, né, gente? Se ela não gostar e der tempo, ela pode trocar a embalagem. Falando do produto, ele vai ficar à mostra com uma embalagem dessa, mas ele não fica feio, porque olha, se a gente fizer ela maior, a gente pode acabar fazendo uma embalagem mais bonita, né? Mais bem apresentável. E desse jeito você também consegue fazer propaganda do seu produto. Tá vendo, ó?
Aqui eu fiz só um cordão de corrente, tá? Só correntinha mesmo. Com o fio da Fiore, viu, gente? Não é nem 100% algodão. Eu peguei o fio da Fiore mesmo, cor de rosa, e fiz. Eu tinha pensado em fazer ele em duas cores, né? Fazer um cordão azul e um cordão rosa, mas depois eu pensei, não tem necessidade, né? Senão fica muita informação também. Às vezes não é bom. Às vezes, quanto menos informação tiver, melhor, né? Porque nem todo mundo gosta de tudo muito colorido, né, gente? E aí, ó, eu tenho esse... Não é um adesivo, tá, gente? É um cartãozinho, aí eu posso colocar aqui, olha. Se ela quiser abrir só pra conferir, ela vai conseguir abrir e fechar de novo, ó. E ficou uma embalagem bonitinha, né? Agora, eu vou embalar a lembrancinha que eu fiz pra moça que me fez a encomenda. E por que eu tô mandando a lembrancinha pra ela? Primeiro, porque foi ela que me fez a encomenda, né, gente? Não foi a mãe da criança. Então, se fosse a mãe da criança, eu mandaria pra mãe da criança. E aí eu não ia mandar nenhum chaveiro. Eu iria mandar alguma coisa pra casa, se fosse pra mãe da criança. Mas como foi a amiga dela, então eu vou mandar esse chaveiro aqui. Olha, um chaveirinho de coração. Tem aula lá no canal de passo a passo, tá? Eu já tinha pronto os 2 corações, aí eu só montei eles, fechei e enchi. E inclusive, gente, eu coloquei o enchimento aqui da linha que sobrou da costura. Eu fui costurando e todo fiapinho de linha que ia sobrando, eu juntei aqui no cantinho. Depois eu peguei tudo e coloquei aqui dentro, tá? Então aqui dentro também tem o que sobrou daqui, que iria pro lixo, mas aí eu aproveitei e enchi o coração. Eu vou também passar um pouquinho de talco aqui, olha. Só pra dar um cheirinho de bebê, né? Embora ela não seja a mãe. Mas quando ela abrir também sentir o cheirinho, né, isso vai marcar. Que é um jeito também da gente fidelizar a cliente, né? E aproximar a cliente de nós. E aí eu escrevi uma cartinha pra ela também. Eu vou colocar tudo junto aqui. Pra ficar mais, né, pra ficar de pezinho, né? Esse saquinho que eu tenho aqui é muito grande, gente. Preciso comprar um saquinho menor só pra isso. Mas como eu também não faço tanta coisa assim, tanto chaveiro, né? E não tô tendo muita encomenda ultimamente, então... Tem coisas que é bom a gente comprar quando a gente sabe que realmente vai ter necessidade, né? De usar aqui. Eu vou colocar atrás e aqui a cartinha com o nome dela pra frente. Meu Deus, sou muito devagar pra fazer as coisas, gente. Sou muito devagar, meu pai do céu. E agora eu vou fechar. Vou pôr um selo desse aqui também. Deixa eu abrir ele primeiro. Eu tirei aqui, meninas, o papelzinho. Agora eu vou dar mais uma dobra, né? Porque ele tá um pouco grande. E vou prender aqui atrás. Tá vendo? É simples, né? Mas é o melhor que a gente pode fazer no momento. Então é assim que a gente vai fazer. O importante é o cliente entender que a gente teve capricho ali, né? No caso dessa moça. Talvez ela nem esteja esperando uma lembrancinha, né? Um brinde, nada, porque a encomenda não é pra ela, né? É um presente pra amiga. Mas vai tudo junto aqui, gente. Tudo junto. Esse daqui é a declaração de conteúdo. Quem tem loja no Elo 7, mesmo que você tenha o MEI, você pode enviar o seu produto sem ter que enviar nota fiscal. Então aí no lugar você envia a declaração de conteúdo, que já imprime junto com a etiqueta, e aqui é a etiqueta. E aí esse aqui eu vou pôr no pacote agora. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Esse saco aqui, que eu acho que era um saco de lixo mesmo, ele veio em uma compra que eu fiz lá na Shopee, eu acho que foi, deixa eu ver aqui, tá até com a etiqueta aqui ainda. Eu acho que foi a compra que eu fiz de linhas. Acho que foi a de linha mesmo. E ele veio bem grande, tá vendo? Eu já até tirei um pedaço dele aqui, foi uma encomenda que eu mandei outro dia pra Garça, de pano de prato. E por que eu guardo isso aqui? Porque toda vez que você tiver uma encomenda para enviar para algum lugar, seja fora da sua cidade, você pode aproveitar esses pacotes. Aí você economiza na hora da embalagem, tá? Então eu guardo. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Só que eu vou colocar isso aqui dentro de... Vou colocar dentro de outra sacola. Só para proteger melhor. E ele não ficar dançando ali dentro do pacote também. Eu poderia pegar outro saquinho desse que eu usei aqui. Mas eu vou colocar na sacola mesmo, porque eu acho que assim ela vai ficar mais protegida. Olha. E a sacola é mais espaçosa, então dá pra deixar a ponta ali bem esticadinha. E depois eu passo a embalagem aqui no saquinho. Aí tiro o ar, porque assim a embalagem fica
mas bem melhor acomodada. Eu vou colocar aqui só um durexzinho pra segurar aqui, ó. Pronto. E aí eu posso até fazer assim, pra deixar o pacote menor um pouco. Deixa eu ver. Aqui desse lado assim. Olha. Não precisa apertar muito pra não amassar. Onde você vai, Lu? E aí eu vou medir assim, gente, ó. Essa ponta aqui, depois eu dobro ela pra dentro e fecho. Não vai dar certo desse jeito, por causa da etiqueta que tá aqui. A não ser que eu faça ao contrário. Eu vou fazer ao contrário. Então, eu começo assim acho que eu consigo aproveitar melhor. Ó. Aí essa parte da etiqueta fica pra dentro, não tem problema. Eu só vou pegar uma caneta e riscar aqui as informações que não podem aparecer. Aí risquei as informações aqui que não precisava aparecer. E agora eu meço e corto aqui, olha. Eu corto aqui deixando um espaço pra fechar, né? Onde que eu deixei a tesoura? Aqui sim. Vai sobrar um espaço bom pra eu fechar dos dois lados. Tá vendo? Ainda sobrou mais um pedaço que eu vou guardar pra quando eu tiver outra encomenda, em nome de Jesus, que é onde aparecer mais. Aí eu já tenho aqui o plástico pra fazer a minha embalagem. Ele não tá novo, gente, tá vendo? Ele tá até com meio amassado aqui, mas não tem problema. Por quê? Porque esse daqui vai por fora, né? Então, o que é importante não é a embalagem de fora. Poderia ser melhor? Poderia. Mas se eu fizer uma embalagem melhor, por exemplo, colocar isso aqui numa caixa, eu vou encarecer mais o meu produto. E o preço que tá lá na loja já é preço, ainda é preço antigo. E é bem antigo mesmo, viu, gente? É bem antigo mesmo. Já era pra eu ter atualizado aquele preço há muito tempo. Então, se eu fosse colocar numa caixa, por exemplo, esse produto aqui, ficaria mais bonito, sim. Né? A cliente ia receber lá e já logo de cara ia se impressionar, porque estaria tudo dentro de uma caixa, bem alinhadinho, bem fechadinho. Mas quem sairia no prejuízo seria eu, porque esse custo não tá no meu produto. Não tá incluso no meu produto. Então não tem necessidade. Agora, o que ela precisa ver quando ela abrir o produto dela? Que foi bem feito, que foi caprichado, né? Que tá numa embalagem simples, mais bonita, que mostra que não foi feito de qualquer jeito, que eu fiz com carinho. E é isso que importa, né? Até porque, gente, isso daqui a cliente vai jogar fora, vai jogar no lixo. Então, às vezes não tem necessidade da gente gastar tanto com a embalagem externa. O que a gente tem que se preocupar é em fazer um bom produto, né? Que vai ser útil para a cliente, que fique bem feito, que ela não vai ter problemas depois no uso, né? Mas a embalagem externa tem que ser feia também, não. Se eu tivesse um plástico melhor aqui, com certeza eu mandaria num plástico muito melhor, né? Mas esse aqui ainda dá para reutilizar, uma vez que ela vai jogar no lixo isso aqui. Então, por que não aproveitar? Né? Aí a gente também economiza. Porque se a gente vai gastar com uma embalagem que a gente sabe que a cliente vai jogar fora, que ela não vai reaproveitar isso aqui, então se a gente quiser colocar uma embalagem melhor para a cliente jogar fora, a gente que vai sair no prejuízo, porque esse custo vai ser tirado lá do produto, do nosso lucro. Não é a cliente que vai pagar por ele. Ainda mais no caso desse produto aqui, que na minha loja tá com preço desatualizado, porque já era para eu ter refeito o preço dele, né, para eu ter atualizado o preço dele há muito tempo. Então, eu ia ter mais prejuízo ainda se eu investisse numa embalagem muito melhor. Que eu gostaria, sim, gostaria, mas o melhor que eu posso fazer hoje é isso. E tá vendo, gente? Olha, não ficou uma embalagem linda, bonita, mas para o que a cliente precisa por enquanto, vai servir. Agora eu vou colar aqui a minha declaração de conteúdo, que geralmente a gente deixa atrás, mas eu acho que eu vou pôr na frente mesmo, porque atrás não tá muito bonito. Então eu deixo ela aqui na frente. E aí a gente tem que colar bem ela, tá? É bom até colocar num saquinho, se for possível, porque as informações da cliente, gente, estão aqui. E por que eu dobro? Justamente por conta disso, para não mostrar as informações da cliente.
Que ninguém precisa saber o CPF dela, ninguém precisa saber o endereço dela, nem o nome dela. Apesar que o endereço vai aparecer na etiqueta, né? Porque senão também o carteiro ou a transportadora não tem como entregar se não tiver endereço. Mas o que está na declaração de conteúdo, que é o produto que a pessoa comprou, né? O nome, que às vezes, que eu acho até que é o nome completo, não lembro, não tenho certeza, mas acho que é o nome completo. E o CPF, não tem necessidade de outra pessoa saber, né? Então, por isso que a gente dobra a declaração de conteúdo, tá? Então, se você estiver abrindo loja lá no Elo7, se você nunca fez venda pela internet e vai enviar o seu produto pela primeira vez, aí seja pela Elo7, seja pela Shopee, qualquer outra plataforma, né? Ou fora de qualquer plataforma também, né? Se você vai enviar direto do seu ateliê para cliente e você vai usar a declaração de conteúdo porque não vai enviar nota fiscal, então faça isso, viu? Nunca mande declaração de conteúdo com os dados da cliente expostos. Sempre dobre, bem dobrado assim. Ou então, coloque dentro de um saquinho dobrado também, escondendo bem as informações da sua cliente. Porque gente de má fé existe em qualquer lugar no mundo, né? E aqui eu vou colocar a etiqueta. Aí, gente, coloquei a etiqueta aqui, ó. Ó, vai lá. Ah, não é Rio de Janeiro não, é Rio Grande do Sul. Fiz confusão. Então, coloquei a etiqueta, a declaração aqui. E agora eu vou tentar passar essa fita. Gente, essa fita aqui me faz passar raiva toda vez que eu preciso fazer um pacote. Ó, é marca boa. Olha só, marca boa. Não é barata, de jeito nenhum. Principalmente se for comprar no mercado. É caríssima. Mas eu não sei o que fizeram com essa fita aqui, gente. Que toda vez que vai tirar ela, ela começa... Ó, olha o que acontece. Ela despedaça todinha. Pensa na raiva que eu fico com isso aqui. Aí o que eu faço? Eu pego o estilete, tento fazer um corte, né, mais fundo aqui, pra tentar tirar um pedaço inteiro. Só que nisso a gente acaba perdendo um monte de fita, porque vem um monte de camada tudo junto. E aí a gente acaba que perde mais, né, do que se saísse uma camada só inteira. Mas se você for tirar uma camada inteira, não consegue, porque ela despedaça todinha. E essa aqui não foi a primeira, viu, gente? Que eu comprei, que aconteceu. Olha lá, tá vendo? Ó, olha o que acontece. A cola fica lá, e aí acaba que ela... Ó como que ficou dura. Porque veio várias camadas aqui de uma vez só. Faço muita raiva com essa fita, gente. Não foi a primeira, não. Acho que foi a segunda ou a terceira que eu comprei que aconteceu isso. E fita crepe também. Eu comprei, só que não foi agora, né? Já faz um bom tempo que eu tô com essas fitas aqui. Eu comprei a fita crepe também, aconteceu a mesma coisa. Só que eu não lembro se a fita crepe... Aí, ó. Era dessa marca. Eu acho que foi dessa marca e de uma outra marca também, porque a fita crepe eu comprei várias. E todas elas aconteceu a mesma coisa. Isso aqui é um desperdício de dinheiro, gente. É um desperdício, porque você paga caro num produto que era bom, né? Que era muito bom. Só que agora não tá mais valendo nada. Pra poder tirar um pedaço que não vai despedaçar. E aí acontece aquilo ali, ó. Ela sai grossa. Ó. Porque vem várias camadas de fita numa tira só. E eu tentei já tirar de um lado, acontece a mesma coisa. Tentei tirar do outro, acontece a mesma coisa. Então não é o lado que a gente tira. Eu não sei se foi a maneira como eles enrolaram essa fita aqui no cone. Não sei, gente. Eu não sei o que eles fizeram que ficou desse jeito aqui. Vou pôr mais um pedaço desse lado. E aí a gente tem prejuízo. Porque você vai reclamar com quem? Vai devolver onde? Não tem onde devolver. Pode reclamar lá no Reclame Aqui? Pode. Mas vai resolver? Não, não vai. O máximo que eles vão fazer é responder. Se responder, eles não vão devolver o dinheiro pra gente, não vão trocar o produto. E aí quem sai no prejuízo é o cliente. E assim caminha o mundo de hoje, minha gente. Assim. Bom, eu já fechei aqui desse lado também. Tá bem fechadinho ali. Tá vendo? Pacotinho feio, né? À primeira vista, não tem nada de encantado nisso aqui. A cliente vai se encantar, mas quando ela abrir, que ela vê o que tem lá dentro. E às vezes, gente, o que importa não é o que tá por fora. É o que existe por dentro. Agora me fez lembrar, sabe do quê? Da passagem lá na Bíblia, de quando o profeta Samuel foi ungir Davi, a rei. Chegou lá, os irmãos dele eram todos bonitos, todos altos, fortes, porque eles eram soldados, né? Então eles eram fortes, eram muito bem treinados para a guerra. E a Bíblia fala que eles eram formosos de aparência. Aí o profeta foi chegando perto de um, chegou perto do outro, Deus falava, não é esse, não é esse. Você olha com
Você olha o exterior, eu olho para o coração. E aí, gente, vem uma outra coisa também que as pessoas costumam dizer, né? Que Deus não se importa com muitas coisas, que, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Deus não se importa com a maneira como eu me visto, por exemplo. Deus não se importa com aquilo que eu falo, né? Com o que eu faço, o lugar onde eu vou, quem são minhas amizades, porque Deus olha para o coração. Gente, a mesma Bíblia que diz que o profeta olhou pro soldado lá, pro irmão do Davi, Deus falou que não era ele, porque ele olhava a aparência, mas Deus olha o coração. Também diz que o coração do homem é enganoso. Por isso que Deus olha para o coração do homem. Porque ele sabe o que há no coração de cada ser humano. E ele sabe quem são aqueles que têm um coração disposto a amar, disposto a se arrepender, disposto a pedir perdão, disposto a perdoar, disposto a consertar aquilo que está errado na sua vida. E ele também sabe aqueles que por fora são bonitos, né, aparentam ter uma beleza exterior, são simpáticos, são boa gente, né, aparentemente, até fazem o bem, aparentemente, mas o coração deles está cheio de maldade, está cheio de interesse, está cheio de engano. Deus conhece o coração do homem, a gente só conhece o que a gente vê. Meninas, esse foi nosso vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês, embalando essa encomenda. Agora eu vou levar lá no correio, mas antes deixa eu só pesar. Podia ter pesado, né, essa peça antes, pra saber exatamente quanto ela tava pesando dessa vez, mas eu me esqueci desse detalhe. Bom, eu vou, peraí. Eu tenho essa plaquinha aqui de acrílico. Sempre que eu vou pesar alguma coisa grande, eu gosto de pôr ela. E aí a gente vem aqui, ó, e tara, que aí ela zera. Ó, ela zera lá. E aí você vem com o produto, coloca aqui em cima. Pronto, deu 167 gramas esse pacote. Ficou bem levinho, tá vendo, gente? Agora eu vou lá levar pro correio. Porque isso tem que chegar pra cliente até o dia 25. Que é o dia do chá de bebê. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Quem ficou comigo até aqui, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, o seu trabalho. Se você não tem Jesus, aceite Jesus. Ele te ama, está chegando. E lembre disso. Deus olha para o coração, mas Ele não quer só o nosso coração. E quando o nosso coração está totalmente entregue para Deus, a gente abre mão de tudo aquilo que desagrada a Ele. Então dizer que Deus olha para o coração, que Deus só quer o coração, mas eu posso viver a vida do jeito que eu bem entender, eu posso me vestir do jeito que eu bem quiser, eu posso falar aquilo que vier na minha mente do jeito que eu bem quiser, sem me importar se eu vou magoar as pessoas ou não, sem me importar se aquilo que eu vou falar vai abençoar ou vai amaldiçoar as pessoas ou não. Isso não é correto. Deus olha para o coração, mas Ele quer um coração rendido à vontade dEle. Não por obrigação, mas por amor. Porque Deus sempre quer o que é melhor para nós. E muitas vezes aquilo que é melhor para nós é o contrário daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa ser o melhor. Tá bem? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.